Olá, amigos. Vamos juntos para a nossa reflexão diária. Eu trouxe para nós da carta de Tiago Apóstolo, capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E o Emmanuel comenta uma mensagem intitulada Guardemos o Coração. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da vontade divina. Mas nem sempre, né? Até onde a gente pode colaborar, não é? Com as outras pessoas, a gente quer colocar sempre o nosso ponto de vista, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser, e não fazemos o esforço de nos adaptarmos à maioria, né? À vontade da maioria. Se a gente não consegue, num lugar onde a gente vê que não é de acordo com o nosso modo de pensar, a gente se afasta, mas não fica brigando, querendo impor o nosso modo de ser. Isso nos ajuda a ver, falar, bom, o objetivo aqui é legal, é bom, é correto, é nobre, mesmo que seja contra o meu modo de pensar, eu vou colaborar, porque aí eu vou aprender a fazer do jeito certo, não é? Agora, se o objetivo não é bom, então a gente se afasta, não é? É assim que a gente deve pensar e lembrar, né? Que nem sempre os nossos sentimentos, pensamentos, desejos são melhores que os dos outros, né? Aprender a trabalhar, a ajudar, sem querer impor a nossa vontade aos outros. Isso é uma coisa que é difícil de fazer, é difícil de aprender, mas faz parte do nosso processo de desenvolvimento, de melhoria. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, não é? Vamos pensar nisso e fazer uma análise. Como eu me comporto em sociedade?
seja na família, seja no nosso grupo de amizades, seja no nosso local de trabalho. A gente precisa analisar qual é o nosso comportamento mais constante para ver quais modificações precisam ser feitas para que a gente possa realmente colaborar para que as coisas aconteçam de forma positiva, né? Então, muitas vezes a gente precisa se voltar para a gente mesmo e se analisar, mas muitas vezes não. Isso deve ser constante, né? Para que a gente realmente veja. Às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa muito boa e na verdade não está, né? E às vezes a gente pensa que não tem condições de fazer uma coisa muito boa e tem mais do que a gente possa imaginar, não é? Então, é preciso se analisar e ver em todos os setores da vida, para que realmente a gente possa colaborar na evolução do mundo em que estamos, né? Vamos pensar nisso, pedindo a Jesus que ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que a gente consiga perceber o que a gente está fazendo de bom, o que não está, o que precisa ser modificado, o que não precisa. Isso nos ajuda muito no nosso processo evolutivo. E com muito amor no coração, né? Lembrando sempre da recomendação de Jesus. Primeiro, ele nos conclama a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas depois, ele, além disso, ele acrescentou aos discípulos que na realidade hoje somos todos nós, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado, né? E amar como Jesus é preciso muito trabalho, muito esforço, muita dedicação e para que a gente chegue onde ele chegou. Então vamos lá? Um beijo no coração de todos. Fiquemos em paz. Boa noite.